É um prazer imenso estar aqui junto a vocês na Sociedade Espírita Antenor, né? Antenor de Paula Carneiro, com os companheiros trabalhadores desta Casa de Amor, com outros companheiros de outras instituições, aqueles que estão vindo pela primeira vez. Eu quero agradecer a Roberta Olmo pelo carinhoso convite, a Jaque pela carinhosa acolhida e a todos por essa oportunidade que estamos tendo de compartilhar algumas reflexões neste momento tão significativo que nós estamos passando na nossa história como humanidade encarnada e na nossa história pessoal também. Porque todos os desafios que nós vemos e estamos vivenciando desde o início dessa questão do coronavírus nos impõem uma reflexão inadiável com relação a quem nós somos. Mostra-nos a fragilidade das nossas vidas materiais, do corpo humano, que hoje nós temos e amanhã não teremos mais. Põe em ação as questões com relação ao propósito da nossa existência. Qual o significado de tudo isso pelo qual nós estamos passando? Então, todas essas questões nos remetem a um mergulho interior. Não apenas a ficarmos dentro da nossa casa física, mas buscarmos a primeira casa nossa, que é a nossa mente. Em realidade, nós vivemos num universo interno tão infinito quanto o universo externo a nós. Todos nós trazemos dentro da nossa alma, em nossa memória, em nossa vida interior, imagens, emoções e sentimentos. Trazemos as circunstâncias passadas, traumas, energias de alegria, energias de tristeza. É um infindável universo interior. Então, nós somos convidados, antes de mais nada, a percebermos quem nós realmente somos, que papel nós temos nesse universo. Por que nós não conseguimos ficar eternamente num corpo físico? Então, vem-nos a doutrina dos espíritos nos esclarecer. Primeira coisa, que nós temos, todos nós, um pai, que é também uma mãe divina, porque não tem sexo. Nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, que não tem um corpo físico. Deus é imaterial. E Deus é eterno, sempre viveu e jamais vai morrer. É o Criador do universo, dos bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que carregam consigo trilhões de sistemas solares. Esses sistemas carregam seus planetas e sóis. Então, na realidade, cada um desses elementos do universo é uma escola, como a Terra é uma escola para nós. E neles, nesses lugares, nesses planetas, gravitam humanidades também. Certamente com corpos diferenciados do nosso, mais quintessenciados, ou seja, mais delicados, mais materializados, menos materializados. Então, o que vem a doutrina espírita nos esclarecer é que Deus criou desde sempre. Criou matéria e criou espíritos. Que os espíritos, para chegarem a podermos chamar de espíritos, eles são criados como princípio inteligente, que vão se individualizando na medida do seu processo evolutivo. Até que chega o momento dessa individualização, no qual nós nos tornamos espíritos e também angariamos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio faz com que nós tenhamos a liberdade de escolhas. A semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então, tudo que nós passamos ou passaremos é o resultado de nossas escolhas, ou desta encarnação, ou em outras existências que todos nós tivemos aqui neste planeta, ou em outros planetas.
Tudo isso a doutrina espírita nos fala no seu arcabouço filosófico a partir do primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, que Allan Kardec publicou em 1857 e compõe a base sólida do arcabouço doutrinário que depois vai se estendendo em outras obras que vão aprimorando as partes do livro. Então, depois Kardec coloca a lume o livro dos médiuns, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o céu e o inferno, depois vem a Gênese. Então vai cumprindo esse arcabouço doutrinário que vai nos esclarecendo o porquê da vida. Então, os benfeitores dizem que para que haja evolução, o espírito tem necessidade de encarnar para colocar em treino as coisas aprendidas. Depois voltamos para a pátria espiritual, que é a pátria originária, onde preparamos novos mergulhos na carne e assim vamos evoluindo até chegarmos ao termo de puros espíritos, que não mais necessitaremos encarnar. Diante desses esclarecimentos, nós podemos chegar a variadas conclusões. A primeira delas é que nós somos imortais. Não podemos dizer que somos eternos, porque eterno é o que não teve começo e jamais terá fim. Então, eterno é Deus, que é único, soberanamente justo e bom, puro amor e compaixão, onipresente, ou seja, está em tudo, onisciente, ou seja, tudo conhece, porque tudo vem dele. Ele é a fonte originária da vida. Como bem nos colocam os benfeitores, como resposta à primeira questão de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, eles dizem: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Nele nós vivemos, somos produtos da sua mente, do seu amor. É através dele que temos o pensamento contínuo, são as energias dele que fazem com que o nosso coração bata sem parar, que todo o nosso sistema gastrointestinal comece a digerir os alimentos que nós ingerimos, que tudo em nós funciona. Nós não paramos para pensar, gente, eu vou ter que produzir a enzima tal ou tal, porque eu acabei de comer chocolate, meu fígado precisa produzir tal enzima, meu pâncreas precisa produzir outra, para poder digerir exatamente esse produto que eu comi. Eu não penso na quantidade de sístoles e diástoles que meu coração precisa fazer para que o sangue seja bombeado por todo o meu corpo. Eu não penso na quantidade de oxigênio que os alvéolos precisam para fazer aquela transmutação, levando oxigênio para os microvasos e depois trazerem o gás carbônico para sair através da minha expiração. Tudo isso é feito no automatismo divino, de perfeição absoluta, assim como permanece em perfeição todo o cosmo. Leis matemáticas, uma geometria divina, tudo percorre. Não estamos vivendo um caos. Caos quer dizer algo sem lei, desorganizado, sem sentido. Não. Tudo no universo tem um sentido, tanto físico quanto moral. Leis matemáticas perfeitas governam tudo. E nós, no nosso corpo, temos toda uma atividade sem que nos tenhamos dado conta que elas existam. No entanto, existem coisas que cabem a nosso livre-arbítrio decidir. Eu não decido a quantidade de sístoles e diástoles do meu coração que bate no meu peito, mas eu posso decidir se eu vou ou não falar aquela palavra, se aquela palavra é inadequada ou não. Eu posso decidir o que fazem as minhas mãos. Eu posso decidir as atitudes que eu vou tomar. Eu posso decidir se eu vou orar ou se eu vou maldizer. Eu posso decidir calar uma palavra malsã, uma palavra ruim, ou colocá-la. Eu posso decidir fazer uma fofoca ou me calar.
Então, há um nível de ação que compete a nós, que Deus nos dá, porque Ele não nos criou escravos. Ele nos permite fazermos as escolhas, mas dentro dos limites. Então, meus irmãos, a grande questão na atualidade é fazermos as escolhas pelo melhor para a nossa vida ser harmoniosa, equilibrada e feliz, e para que nós possamos doar através das orações, através das orientações e do amor, algo para toda a humanidade. Todos precisam de uma palavra de conforto neste momento, que é um momento desafiador. Por isso eu trago para a nossa análise uma palavra de Emmanuel, numa obra magnífica, que eu amo muito e que eu gosto demais de trabalhar com ela, que é o Vinha de Luz. E Emmanuel, esse sublime benfeitor, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, ele nos avalia e analisa uma frase do Cristo muito pequenina, muito simples, mas que tudo tem a ver com esse momento pelo qual passamos. Saibamos confiar é o nome da mensagem. É o número 86, e a frase é: não andeis, pois, inquietos. Essa é a recomendação do Cristo. Então, nós temos o poder, está dentro da nossa possibilidade de escolha, nos desesperarmos, nos inquietarmos ou permanecermos com equilíbrio e com paz, nos utilizando das ferramentas da oração e da vigilância. Analisando essa frase, não andeis, pois, inquietos, Emmanuel diz: Jesus não nos recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Então, diante desse momento, não é sermos indiferentes. Nós vemos tantos companheiros que, infelizmente, se tornaram indiferentes quando lhes foi recomendado que se recolhessem, que evitassem exposição, para que, mesmo tendo um bom sistema imunológico, mesmo podendo contrair o vírus e passar por ele, porque nós sabemos que mais de 80% das pessoas contraem, e muitas delas nem se dão conta, acharam que tiveram um leve resfriadinho. Outras, 20%, já sentem, são sintomáticas, já sentem alguma reação. Outras vão sentir com mais dificuldades. E aqueles que são mais fortes acabam muitas vezes contaminando os que são frágeis. Então não é agir de forma irresponsável diante de um processo qualquer na Terra de dificuldades como este tão grave que estamos passando. Mas também não é a sermos irresponsáveis ou indiferentes. É o caminho do meio. Entre a indiferença e a irresponsabilidade, há o caminho da coragem, que é o caminho do meio, que é o caminho da precaução, o caminho da observação, da prudência. O que nós podemos fazer para, diante disso, mantermos o nosso universo interior em equilíbrio? E assim podermos passar equilíbrio para as pessoas que nos cercam. É observarmos o que de melhor nós possamos fazer. Não abraçar para nós uma espécie de super informação, porque as televisões, as rádios, infelizmente nós vemos que o jornalismo hoje em dia, ele não se prende ao equilíbrio, eles desejam ser assistidos e, portanto, avaliam através das repercussões o que mais atrai as pessoas, não se importando se estão numa hiperativação, se estão realmente conduzindo a população a um estado de bem-estar, equilíbrio e lucidez. Então, cabe a nós avaliar.
não nos expormos a uma hiperinformação, porque cada um diz uma coisa. Nós pegamos os grupos de WhatsApp, às vezes mensagens que são fakes, claramente fakes, mas as pessoas vão multiplicando sem compreender o conteúdo. Então precisamos avaliar aquilo que nós compartilhamos pelo WhatsApp, procurando não compartilhar coisas que são apenas faladas, que a gente não vê nem o rosto da pessoa que está dizendo, o mínimo, então, se a pessoa nem aparece, ela está minimamente comprometida com o que está falando. Procurar não falar mal e denegrir as pessoas públicas, orando, procurando esclarecer, mas orando por elas. Porque quando nós começamos a repetir coisas pesadas e ruins, nós não cooperamos com a lucidez nem nossa, nem a lucidez das pessoas. Não quer dizer que não devamos avaliar, analisar as situações. Precisamos ter o bom senso de observar, mas mantermos o equilíbrio. A nossa voz, a nossa fala está sob a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio. Portanto, o que vamos falar conspurca a nossa saúde. Como bem nos esclareceu Jesus, o que nos macula não é o que entra pela boca, mas o que sai. Ou seja, cria em nós energias deletérias que acabam muitas vezes com a nossa saúde, aquilo que nós falamos de forma irresponsável, enquanto que aquilo que falamos de forma prudente e equilibrada nos traz saúde, energias de vigor físico e mental. Nada para nos tirar mais a lucidez do que falas de reclamação insensatas e constantes. Nós precisamos observar que tudo que nós projetamos para fora de nós, nós criamos no nosso mundo interior. O que colocamos para o universo exterior, nós criamos automaticamente para o nosso universo interior. E se forem energias densas, nós vamos ter que trabalhar bastante para dissolvê-las, porque nos trarão ao longo do tempo doenças psíquicas, emocionais e físicas. Mas o que falamos de bom, de consolo, levando esclarecimento, levando bênçãos, tudo aquilo que projetamos de bom traz repercussões de saúde, de bem-estar, de equilíbrio no nosso mundo interior. E aí nos prossegue, Emmanuel, já vamos finalizar, porque me parece que já falei bastante. Nini, depois me fala, tá, minha flor? Se falta pouco tempo. Um mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos em pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, o Senhor do cosmos que nos criou, esse amor invencível, pleno de compaixão, ele não vai nos deixar à deriva. Nós estamos sob o amparo divino. Jesus nos explicou que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que seja da vontade de nosso Pai Celestial. Ele nos alerta numa linda alegoria que nos fala a respeito da confiança que precisamos ter em Deus. Ele nos diz: olhai os lírios dos campos, que não tecem, não fiam, mas que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.
Se Deus tem tanto cuidado com a erva do campo que hoje vive e amanhã será lançada ao monturo, quanto mais cuidará de vós, ó homens de pouca fé. Então, quando Jesus nos coloca isso, ele vai nos ensinando de forma poética que a confiança em Deus é uma construção. Ninguém nasce com absoluta confiança em Deus, mas é algo que cumpre nos cultivar. Nós não precisamos contar as batidas cardíacas, nem as enzimas. Não precisamos pensar nas hemácias, nem nos glóbulos brancos e vermelhos. No entanto, nós precisamos colocar a nossa vontade em ação, o nosso trabalho, a nossa mente, na busca de recursos que se estabeleçam em nós em forma de confiança. O que fazer para termos mais confiança? Reuniões como essas, nas quais nós somos alertados e compartilhamos conhecimentos, nas obras edificantes, selecionar as músicas, as leituras, os filmes, para que possamos ter contato com o que há de melhor. Ninguém quer comer uma comida podre que vai lhe causar uma indigestão e uma doença ou um mal-estar terrível. Mas nós muitas vezes não nos apercebemos que deixamos podridões intelectuais nos invadirem o ser. Vamos buscar momentos como esse, nos quais as reflexões nos ajudam a abrir comportas para a realidade espiritual que nos cerca. Nós todos haveremos de partir. Desde que nós nascemos e quando crianças, que nós observamos os mais velhos indo, mas também observamos jovens e crianças partindo. Sabemos que ninguém ficará aqui para semente. Por isso é preciso conversar a respeito do processo da partida para a verdadeira vida, que não vai se dar agora, mas que pode se dar a qualquer momento. Não precisamos nos preparar para os novos ciclos que nos baterão à porta. Isso acontecerá com cada um de nós. Então buscamos, por exemplo, na literatura médica. Hoje em dia, tem inúmeros relatos a respeito das experiências de quase morte. Ou seja, hoje em dia, todos os recursos da medicina muitas vezes trazem novamente à vida os corpos que tinham até o cérebro praticamente parado. E o que falam essas pessoas cujos corpos voltaram a viver? Elas narram experiências, todas elas fantásticas. Elas narram experiências de bom ânimo, de alegria, de uma paz imensa, ver os seus amores que foram antes delas, a vida estuante naqueles poucos segundos ou minutos, algo fantástico. Então nós não devemos temer, porque a morte jamais é o fim. Nós conseguimos, nós ficamos e continuamos com a nossa individualidade. Nós continuamos com os nossos pensamentos. Ninguém se transforma em anjo porque morreu. Continuamos a ser o que somos. E isso nos vai trazendo uma tranquilidade. E o fato de percebermos que não estamos num caos, mas num cosmos, onde tudo tem um sentido, onde cada um de nós tem a sua participação, temos cada um de nós nosso anjo de guarda, os espíritos que nos protegem. Se tivermos que ficar, vamos ficar protegidos porque estamos na sintonia da busca da proteção. Mas se tivermos que ir, nós iremos e um dia haverá que nós certamente fecharemos os nossos olhos e abriremos enxergando melhor, ouvindo melhor, vendo os nossos amores, estuantes de vida, nos sentindo jovens quando sentimos quando tínhamos 20 anos ou 15 anos, sem rugas, meninas, porque no plano espiritual não existe rugas. A gente não vai precisar nem fazer nenhuma plástica. Minha avó já está aparecendo
atualmente as pessoas veem, e eu também já cheguei a vê-la, assim como eu, que sou jovem há muitos e muitos anos, há muitas décadas que eu sou jovem. E ela agora está parecida, ela que desencarnou com 94 anos, ela se apresenta assim como se tivesse seus 50, 50 e poucos anos, e fala da atividade imensa que ela realiza, feliz, tranquila. Então, essa tranquilidade, essa confiança é um cultivo que fazemos na nossa oração diária. Quando nós abrimos o Evangelho diariamente para pedir proteção para os nossos amores, para a nossa vida, para a terra. Os benfeitores falam, e Kardec nos explica no capítulo 14 da Gênese, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Assim como os peixes estão mergulhados na água e todos nós mergulhados na atmosfera. Há um fluido que está em tudo e quando nós pensamos, impregnamos esse fluido com a qualidade dos nossos pensamentos e podemos projetá-lo para pessoas que desejamos amparar. Então, quando nós estamos dizendo, Senhor, abençoe o meu filho, abençoe a minha nora, o meu irmão, abençoe o meu pai, essa não é uma frase vã. Além de estarmos mobilizando todas as energias cósmicas, além de estarmos evocando o amparo de Deus para esses irmãos que amamos, nós também estamos mobilizando o fluido cósmico, dando ao fluido a qualidade de cura, de proteção, e estamos enviando para a pessoa que desejamos amparar. Há muita luz nisso, e nós temos esse poder divino. Então vamos orar, rogando que o nosso cultivo de paz interior, que o nosso cultivo de felicidade, de alegria de viver, possa transbordar de nós, através de palavras que acalmem os ambientes, através de forças para não nos deixarmos envolver pela irritação diante de atitudes tormentosas de irmãos que convivem na nossa intimidade, que muitas vezes funcionam mesmo como catalisadores de nossa irritação. Mas quando nós vamos dinamizar a paciência, com quem nós vamos ativar a tolerância, que são virtudes que atuam em nós em forma de amor e que nos trazem tanta saúde? É no contato com pessoas difíceis. É que nem aquela lixa, né, que vai lixando as nossas imperfeições. Então não é com os anjos que nós vamos treinar a paciência. É com aqueles que Deus nos colocou no caminho e não estão ali no caminho por acaso. Nós não estamos por acaso nessa família que estamos, na cultura em que estamos, nas dificuldades que enfrentamos e nas felicidades e coisas boas que também nos acontecem. Tudo tem uma razão de ser. E nós podemos, meus irmãos, aproveitar esse momento de tanta comunhão de pensamentos, nos quais nós estamos mergulhando nessa doutrina tão linda que tanto conforto e esclarecimento nos traz. Nós podemos findar o encontro, quando vocês desejarem, com uma visualização, pensando em Jesus e entregando a Ele todos os medos. Porque o medo, ele tem uma função. O medo natural, ele nos protege.